Tendo em vista esse arranjo, acho que já tentaram de todo modo, se não empichar, mas desgastar a imagem por causa do processo político, né? Isso também é parte do processo político. Eu acho que está faltando argumento, está faltando figuras ali, ou alianças que eles podem fazer, acho que nós... Bom, enfim. Mas você acha que o caminho que foi feito, por exemplo, né, vou pegar um exemplo aqui bem próximo dos Estados Unidos, da eleição passada, o caminho que foi feito nos Estados Unidos, tem uma mídia com a narrativa muito pronta, a gente tem uma tecnologia eleitoral, a gente tem um alinhamento muito claro. Você acha que o caminho que foi adotado, até pelo banimento em redes sociais, eu lembro que na primeira eleição do Donald, teve um cara, vou até citar o nome dele aqui, não sei se vai dar BO, mas teve um cara acompanhando daqui, por exemplo, o Alex Jones, é um cara que eu acho que ele contribuiu, de certo modo, ali nas redes sociais, né, tendo ainda a liberdade, muitos outros conservadores que, de certo modo, contribuíram para a campanha do Donald, podendo se expressar, fazer seus vídeos, etc., e foram banidos, literalmente banidos mesmo. Tem portais aqui que eu sigo, o Zero Edge, e por aí vai, alguns outros que foram banidos, né, da Big Tech, vamos dizer assim, né, do Facebook, Instagram e por aí vai. Certo. Você acha que estamos num caminho desses, pegando o gancho da resposta anterior, estamos num caminho desse aí, Paulo? Um exemplo, se a gente não conseguir aprovar algo referente à tecnologia das urnas, etc., 100% auditável, é um caminho que a gente pode esperar ou não? Você tem uma leitura completamente diferente disso? Não, eu tenho uma leitura completamente similar a essa. Eu falei isso, inclusive, numa live com o deputado Eduardo Bolsonaro, onde eu disse para ele, olha, vocês têm duas peças legislativas que vocês precisam aprovar, porque se vocês não... Bom, primeiro tem que pensar o seguinte, deixa eu tentar organizar o raciocínio, vamos continuar. Você tem duas peças legislativas que você precisa aprovar, senão não existe democracia. A primeira delas é a questão do voto impresso auditável. Que eu não nem chamo de voto impresso auditável, mas o voto eletrônico com recibo impresso auditável. Eu acho perfeito. É o termo mais correto. Não pode... A última pesquisa, acho que do Paraná Pesquisas, mostra que só 18% dos brasileiros confiam no Supremo Tribunal Federal. E o Tribunal Superior Eleitoral, ele é composto por membros do Supremo Tribunal Federal. Então, significa que 8 em cada 10 brasileiros, mais de 8 em cada 10 brasileiros, não confiam na instituição que guarda não só a sua Constituição, mas como o seu processo eleitoral. Então, os brasileiros não confiam na sua própria democracia. Essas pessoas, elas não podem ter um monopólio do conhecimento do processo eleitoral. Não podem. Eles não têm legitimidade popular para isso. Não podem. As pessoas precisam ter capacidade de confiar no seu... Isso é o fundamento da democracia. Isso é a primeira parte. A segunda parte é que, talvez mais importante do que tudo isso, seja a capacidade das pessoas falarem. Você não tem liberdade nenhuma se você não tiver a mãe de todas as liberdades, que é a liberdade de expressão. Por isso, está na primeira emenda da Constituição Americana, do Bill of Rights. Porque para você poder melhorar, para você poder mudar, para você poder aprimorar, você precisa poder falar. E isso ficou muito claro agora, por exemplo, com esse caso especificamente agora da origem... Sim, do problema aí. A origem do problema que o mundo está enfrentando, onde era proibido, e ainda é, tanto que a gente evita aqui as palavras, você falar isso nas redes sociais, e no final das contas eles estavam errados. Estavam errados sobre tantas outras coisas. Então, o que aconteceu no processo eleitoral aqui dos Estados Unidos foi que até a conta do próprio presidente dos Estados Unidos
chegou num determinado momento, depois das eleições, é verdade, foi suspensa. Mas durante as eleições, vários formadores de opinião importantes, não estamos falando só do Alex Jones, não. Sim. A Kayleigh McEnany, a secretária de imprensa da Casa Branca, verdade. Teve a conta bloqueada pelo Twitter. Vídeos, inúmeros vídeos, eram bloqueados. O jornal The New York Post, um dos jornais, acho que é o jornal mais antigo em circulação nos Estados Unidos, quando publicou a respeito do laptop do Hunter Biden, sim, teve a sua conta suspensa nas redes sociais. Ninguém podia fazer um vídeo sobre isso. Você não podia falar sobre fraude nas eleições. Ora, o Terça Livre no Brasil sofreu a desplataforma de monetização, foi? Não foi desmonetização. Não, foi bloqueado o canal, foi derrubado. Foi exclusão, deplatform em inglês é o nome disso, não sei como é que se chama em português, mas foi exclusão do canal nas plataformas. Falando de um processo que hoje não há mais dúvida. Na verdade, por ter colocado, olha que loucura, por ter colocado um pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, enquanto ele era presidente. Sim. Então eu não tenho dúvida, para responder a tua pergunta, de que, primeiro, se o sistema eleitoral brasileiro não tiver confiabilidade, não tiver auditoria, só traz confiança, só aumenta. Se eles têm certeza de que eles vão ganhar a eleição, que ótimo. Tornem ela mais auditável, tornem ela mais transparente. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é, eu não tenho dúvida de que as Big Techs vão agir fortemente para a censura no Brasil. E ou o Brasil cria uma legislação aos moldes do que a Flórida acabou de criar, aos moldes do que o Texas está criando, aos moldes do que o mundo inteiro está discutindo, uma legislação robusta para impedir que as redes sociais censurem discurso, ou eu garanto a você, não é uma possibilidade, eu garanto a você de que nós veremos uma caça às bruxas de qualquer pessoa que fale favoravelmente ao presidente Bolsonaro no ano que vem. E tudo em nome de discurso de ódio, aqueles discursos bonitos que eles usam para censurar, nome da ciência. Eles sempre fazem pelo alguma coisa maior. A ciência é o quê? É o que eles decidem que é a ciência. O discurso de ódio é o quê? É o que eles decidem que é discurso de ódio. Mas, assim, em cima de tudo isso, entra a questão que a gente estava discutindo agora há pouco do ativismo judicial. Você pode aprovar todas essas leis e o STF dizer assim, né, não gostei dessa lei. Pois é. Eu cheguei a comentar, você está falando exatamente o que eu comentei, claro, né? Eu comentei com o pessoal aqui esses dois pontos. Eu falei, o Bolsonaro chegou a esboçar um decreto, mas, enfim, a gente sabe que se não houver... É muito fraco um decreto. Muito fraco. Eu não acho, inclusive, que seja de competência de um decreto esse tipo de ação. Um decreto é muito mais uma sinalização política do que qualquer outra coisa. Ele joga... Partido legislativo. Eu falei isso para o deputado Eduardo Bolsonaro. O decreto ele joga o assunto para discussão, ok. Mas o caminho tem que ser legislativo. O caminho tem que ser legislativo.